Olá, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está começando a partir de agora mais uma edição do F5 Podcast dessa segunda temporada 2023. A gente está vindo aí com força total e agradecendo demais o carinho da sua audiência que está conferindo a gente pelo nosso canal no YouTube. Também confere as nossas postagens nas nossas outras plataformas sociais, no Facebook, no Twitter, no nosso Instagram. Obrigado pelo carinho da audiência. No ar, mais uma edição do F5 Podcast e o nosso boa noite para você, Eni Araújo. Boa noite, hoje 19 de janeiro, né, de 2023, estamos ao vivo, né? É ao vivo Ao hoje? Ao vivo, estamos vivo. trazendo aqui a participação de um grande convidado que vai, pelo menos nos bastidores, já criou uma certa polêmica, né? Uma visão de que tem muito a se discutir sobre o assunto, sobre história, né? História. Principalmente a história da nossa Piracuruca. Inicialmente, professor, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de estar hoje aqui junto conosco nessa bancada do F5 Podcast para conversar um pouco sobre as suas andanças, né? Os seus estudos relacionados, principalmente a questão histórica do município de Piracuruca. Sim, sim. Queria inicialmente dizer uma boa noite a todos que acompanham o canal F5, Piauí. F5 Piauí, do amigo Nonato Araújo, do GK, do Márcio, pessoas que estão aqui batalhando, né, por resgate da nossa cidade, pelas coisas boas que nós temos. E eles estão construindo mais uma riqueza do nosso município, né? Mais uma das coisas boas do nosso município, que é o canal que eles estão criando, F5 Piauí. É uma porta aberta para a nossa sociedade, para a nossa coletividade cada vez mais se enriquecer. Parabéns a todos vocês desde já. Obrigado, professor. A proposta do nosso canal é justamente estar trazendo para esta bancada pessoas que ajudam a construir essa cidade, para contar da história dessa cidade, para contar os potenciais dessa cidade, não só de Piracuruca, mas da região, né? Sim, A gente sim. quer conhecer as pessoas, quer conhecer os seus empreendimentos, a sua vida pessoal às vezes, viu, professor? Porque tudo isso interessa para a gente, porque a gente quer, de certa forma, levar a imagem do piracuruquense, essa imagem positiva desse piracuruquense batalhador, construtor, produtor, né, que muito enriquece essa terra. E para a gente começar, GK, Só para informar, né? Nós já divulgamos já com um dia de antecedência, né? O nosso convidado, o professor Irã Machado. E ele é engenheiro agrônomo, né? Por Sim, formação, também sim. historiador. Isso. E curte aí uma escritura, né? Um escritor Isso, pesquisa, né? A gente sempre busca pesquisar, a gente é curioso. Eu sempre acreditei que a curiosidade é o grande combustível do conhecimento, né? A gente precisa ser curioso. Tudo aquilo que se modificou no planeta foi devido a pessoas curiosas, pessoas que estavam buscando alguma coisa diferente e vai encontrando, né, novos caminhos, novas vivências e vai redesenhando a história da própria humanidade, né? Aqui no nosso caso, a gente tenta fazer nossas ranhuras aqui na cidade, tentando encontrar uns caminhos alternativos, algumas veredas para a gente encontrar novas possibilidades, né, para a nossa cidade nesse campo, principalmente no campo de história, que é um campo que sempre eu me identifiquei. Eu até costumo dizer que eu formei primeiro como engenheiro agrônomo, mas que eu continuei inquieto. Eu não encontrei sossego quando fiz essa formação e logo em seguida eu ingressei no curso História. de história na UESP e lá eu me encontrei. Sinceramente, eu cheguei no meu lugar, eu me senti ali chegando em casa, sabe? Então, história para mim é essa busca de conhecer as pessoas, conhecer as sociedades, conhecer essa construção histórica, realmente me fez um cidadão melhor, um ser melhor, e eu não tenho dúvida disso, tá? Isso é muito bom. E tirando essa visão mais da questão da formação, da profissionalização, como pessoa, como é que o professor se define na sua autodefinição? Isso é uma pergunta difícil, né, para que a gente possa responder isso, e principalmente em poucas palavras você dizer quem você é. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa, eu posso me definir como um trovador, né, um trovador
quer dizer, um contador de histórias, né? Um bardo, né? Um contador de histórias. E inquieto, seria um trovador inquieto, quer dizer, uma pessoa que está sempre inquieta. Eu acho que nada está concluído, tudo está em formação, tudo está em construção, e eu acho que cada um de nós, qualquer ser humano, ele tem que continuar sendo inquieto, porque eu acho que viver é isso, é seguir um caminho sempre em frente, né? Sempre em frente, todo o tempo, e tentando encontrar novos obstáculos para que você vá superando também todos eles. É isso, é por aí. O Irã, nessa busca incessante de conhecer a vida, né? Ele já teve muitas profissões, pessoal. Olha só o que ele me falou aqui, ó. Já fui muita coisa. E coisas bem diferentes, viu? Comecei cedo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui, pessoal, para vocês que a ficha do homem é grande, viu? Já fui músico, Sim. digitador, cadastrador imobiliário, né? Diretor cultural, professor de ensino fundamental, professor de ensino médio. Ele já trabalhou no administrativo de prefeituras, da Eletrobras também. Sim. E o Irã, ele é escritor, ele já tem 2 livros aqui na cidade. Diga-se de passagem, livro aqui de Piracuruca, acho que é um dos mais lidos. Porque o livro do Irã é voltado mais para a escola, né, para utilizar no âmbito escolar. Então, eu acho que quase todo professor aqui já utilizou esse livro quando vai dar aula de história, tratando-se de Piracuruca. Sim. Então, assim, é uma contribuição muito boa que ele já tem aqui para Piracuruca, né? Nonato, é até curioso falar sobre esse livro, esse primeiro livro que a gente produziu. Foi meio que acidental, sabe? Eu fui trabalhar numa escola aqui na Unidade Escolar Monsenhor Benedito, e lá, quando eu estava na escola, a gente, na coordenação, definiu que eu iria fazer aulas de História do Piauí, História e Geografia do Piauí, e tinha que abordar temas de Piracuruca. Aí eu disse, e qual é o material que eu vou usar para falar de Piracuruca? Eu disse, Com as referências, né? Não tem, você tem que buscar alguma coisa. Eu disse, poxa, que não tem, então a gente tem que criar alguma coisa. Então foi a ideia de criar um livro sobre Piracuruca, foi por Necessidade. a necessidade. Eu fui fazer aulas na escola e não tinha material. A gente praticamente não tinha. A gente até encontra algumas coisas falando sobre Piracuruca, mas são assim diversas, elas não estão voltadas para o conhecimento pedagógico, né? Para aquela coisa bem básica do aluno. Então foi por esta necessidade de não ter material escolar, né, para você lecionar, foi que a gente fez o primeiro e posteriormente fizemos também o segundo livro de Geografia e História do Piauí, tratando desses temas de Piracuruca, porque nós não tínhamos esse material, né? E foi por isso que a gente terminou trabalhando com isso. Eu acho que o grande barato é que, por exemplo, o que a gente tem escrito aqui sobre Piracuruca, que é o livro, a Separata do Anísio Brito, Sim. o livro do Jureni, a linguagem é mais rebruscada. Isso. A sua, ela foi mais didática. Isso. É melhor de você usar no colégio. Então, Sim. assim, uma contribuição muito boa do Irã, que eu acho que Isso. vai perdurar ainda por muito tempo, cara. Isso, é exatamente isso, Nonato. A ideia é essa, porque nós focamos essa ideia de levar esse conhecimento para a criança, né? Era para ensino fundamental, então era para pessoas, a partir dos 11 anos de idade, pudesse ler aquilo ali, eram textos curtos, bem simples, para que a pessoa pudesse acessar o conhecimento sobre a nossa cidade. Porque nós não tínhamos essa linguagem, né, escolar sobre a história de Piracuruca. E nós demos esse pontapé pela primeira vez aí no início desse milênio, né? O primeiro foi em 2005, depois em 2008, e a gente fez esse trabalho voltado para justamente esse público mais jovem. E acabou que desses seus trabalhos, esses trabalhos que foram produzidos aí por você, acabou virando referência. Mas essa referência ainda está forte na escola? Você tem tido essa preocupação de ver que essa temática ainda está sendo abordada baseada no trabalho que você produziu? Sim, GK. Ainda hoje é utilizado, eu vejo pessoas reproduzindo o material, até tirando cópias, né, desse material e usando. Infelizmente, é um trabalho que qualquer um que for trabalhar com história, com essa parte de literatura, pode se preparar para sofrer um pouco. Né? Primeiro, você não vai ter muitas fontes, não vai ter apoio, você vai trabalhar praticamente sem nenhum recurso e sem nenhum retorno. Então, quem quiser trabalhar nessa área
parabéns pela boa vontade. Assume o sacerdócio. Né? É um sacerdócio, É um mesmo. sacerdócio. Você não tem praticamente apoio, né? As pessoas, de forma geral, não tem essa valorização, acha bonitinho e tudo, mas só isso mesmo, e não se tem muita valorização. Então, eu já até tive vontade de fazer novos volumes, né? Fazer novas edições mais modernas, mas eu não encontro assim muito apoio, e aí a gente fica meio sem ânimo, né, de você ficar se doando. Não só você, eu doaria meu trabalho com o maior prazer, mas você tem que doar também o seu financeiro. Você já tem pouca grana e você vai doar seu financeiro para fazer um trabalho, e fica difícil. Às vezes você não tendo esse financeiro disponível, fica complicado. Rapaz, a gente percebe a importância do material produzido pelo Irã. Piracuruca, Geografia e História, né? Isso. O Irã fez ele juntou fragmentos ali da história, geográficos, dados quantitativos, né? Isso. Então, assim, é um material que hoje, nós tivemos um concurso aqui recentemente e o pessoal utilizaram muito o teu material para estudar, né? Então, assim, você já pensou se ninguém se preocupa com isso, né? E principalmente com essa eternização da história local, cara, porque se a gente não escrever o que você deixa no livro, Irã, só para você ter uma ideia, o Irã está com alguns papéis aqui de quase 300 anos. Se isso aqui não tivesse sido impresso e guardado, certamente não existia mais informação, e muita gente que está aqui tinha desaparecido. Quando o escritor se disponibiliza a doar um pouco do seu tempo para construir um material como esse que ele fez, é de uma riqueza assim imensurável, cara. E a gente percebe nesses detalhes que quem faz é aquele cara apaixonado pela sua cidade, pela sua região, sim, né, cara? Sim. Porque precisa de uma pitada de amor nesse negócio aí, cara. Eu costumo dizer que tudo que se faz com amor se faz bem feito. Eu falo muito essa frase. E você só vai fazer bem feito se for com amor. Não tem outra maneira de fazer, não. Eu tenho uma curiosidade, você como um historiador bastante experiente, aqui em Piracuruca, né? Eu não sei as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo em outros municípios, outras regiões do país, não sei se é assim, se aí é assim, mas às vezes a gente vê o momento sendo vivido com muita intensidade, mas depois que passa a gente vai atrás de registros, até os fotográficos se somem. A gente peca muito em guardar os registros da nossa história, né? E nessa discussão, talvez tenha sido isso talvez seja essa uma das grandes contribuições que o F5 Podcast quer fazer para a população de Piracuruca e da região, que é deixar que pessoas importantes que contribuem para o desenvolvimento social do município, que contribuem para o engrandecimento do nosso município. E com você como historiador, como é na sua ótica, isso também te incomoda? Sim. Como é que fazer outras pessoas despertar para fazer isso que você faz? Sim, nós já falamos aqui de deixar coisas escritas, né? Mas hoje, nesse mundo virtual que faz pouco, a gente pensa que faz muito tempo, mas faz pouco tempo que nasceu, quando você olha para a história, as coisas fazem muito pouco tempo que você tem esse mundo virtual tão forte. Hoje, essa produção que vocês fazem aqui no Portal F5, vocês estão construindo conhecimento, construindo história, e vão, com certeza, nas redes. Hoje a gente tem como armazenar nessas nuvens infinitas aí, deixar essas informações para, quem sabe, futuras gerações, em vez de estar pesquisando livros cheio de mofo e cheio de ácaro, vão procurar nas nuvens aí virtuais e encontrar informações sobre os lugares, sobre as coisas. Isso realmente é também muito importante, esse trabalho de vocês. Você fez uma pergunta e eu quero até aqui chamar a atenção para um fato curioso, que é Piracuruca, ela nasce, né, a cidade como uma freguesia, como uma igreja, né? A gente tem a história da igreja, né, uma lenda contada e tudo, mas você vai buscar um documento que mostra a nascença dessa freguesia, a nascença da construção da igreja, você não encontra. Você não encontra um documento que defina com clareza construções iniciais de muitas cidades do país. Nós temos muitas cidades. Eu pergunto a vocês, que documento é que nós temos
dos tacarijus, dos tremembés, né, dos tapuias. Quais documentos nós temos? Nós não temos praticamente nada. A cultura deles foi quase que toda aniquilada, nós não temos quase que nenhuma informação sobre nada. E é assim, se você sair procurando em outras regiões do Brasil, você vai encontrar o mesmo problema. Muitos prédios sem ninguém saber de nada. Né? Eu já tive a oportunidade e a boa vontade de decidir viajar para algumas cidades históricas do Brasil. Eu conheço as principais, eu acho que eu conheço já todas, né? das principais. Né? Viajei de qualquer jeito, mas eu queria conhecer, eu queria pisar lá, Ouro Preto, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro. Né? Foram várias delas, né, que eu já... São Luís, que é outra cidade fantástica. E você vai encontrar, se você encontrar diversos casarões lá, se você tentar procurar informação, muitos deles você não vai encontrar informação. Então, isso que você perguntou, GK, não é só nosso aqui, não. Não é só nosso. Né? Não, seguramente não é. Nós temos muitos lapsos históricos em vários locais, muitos erros históricos, muitos fragmentos que foram perdidos, alguns desses fragmentos para sempre. Quando eu cheguei na faculdade, né, de História, quando eu fiz o curso de História, eu descobri até muitas coisas da história, muitas partes da história, que eu passei o ensino médio, estudei, nunca ouvi falar, não existia nada sobre aquilo, existem muitos fragmentos que nós não sabemos. Por exemplo, nossa história aqui no Brasil a gente é muito voltada para essa história da Europa Ocidental. Então você estuda sobre a França, sobre a Inglaterra, mas se esquece o restante da nossa história mesmo. Isso, aí, por exemplo, o que a gente estuda no ensino médio nosso sobre os nossos índios, né? Sobre os nossos habitantes nativos aqui do Brasil, sobre a história da África? O que a gente estuda aqui sobre a história da África? Praticamente nada. Né? A gente não sabe praticamente nada. Sem falar, Irã, que a história que a gente vê é a história contada pelos vencedores. Sim. Certo. A história positivista. Positivista, né, cara? Então, assim, fica muita coisa escondida que a gente, como historiador, você precisa mergulhar nesse universo para desconstruir muitas verdades que por muito tempo foram tidas como verdades absolutas, que se a gente for analisar, não tem quase nenhum fundo de verdade, cara. Sim. Né? Mas era contada de cima para baixo e você tinha que aceitar. Engolir e pronto. Né? E tudo bem. Né? Você tem muitos detalhes da nossa história que, se você for aprofundar um pouquinho, não precisa você nem ser historiador, não, é só aprofundar um pouquinho, você começa a encontrar versões que não se encaixam nas versões que estão nos nossos livros básicos, né? Não dá certo, não. Então, a história, ela precisa dessas pessoas abnegadas, às vezes, né? Esses heróis anônimos que vão em busca de encontrar coisas, né? Buscar coisas diferentes. Nossa cidade, Piracuruca, ela tem uma história muito rica, né? Porque ela é muito antiga, então ela tem uma história muito rica. Agora, vamos dar um exemplo, um cara vai pesquisar, né, sobre a criação da freguesia de Piracuruca, que é onde de fato a cidade nasce mesmo, lá na origem religiosa, ela nasce na freguesia de Piracuruca. Nós não temos esse documento não é conhecido por ninguém. Se alguém viu esse documento, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe desse documento. Acredita-se que tenha sido por volta de 1718, 1722, que a freguesia tenha sido criada. Né? Mas ninguém tem documento. Eu até vou citar aqui um livro que o nosso amigo falou, Nonato, sobre aquele livro da independência do Brasil, escrito pelo Anísio Brito em 1922. Quer dizer, 100 anos mais distante, mais longe aqui, voltando 100 anos, ele não faz uma referência, ele não sabe desse documento. Quer dizer, 100 anos atrás já não se sabia desse documento. Né? 100 anos atrás já não se sabia desse documento. Então, onde está esse documento? Aí vai que um historiador qualquer aqui, diz, eu vou descobrir isso. Eu vou para São Luís, que era o bispado aqui que comandava essa região, o bispado de Olinda, que é anterior ao de São Luís aqui, que comandava essa região. Será se foi em Olinda mesmo que ele foi criado? E aí você vai ter que voltar no Brasil Colônia, vai ter que ir em Portugal, tentar encontrar documentos lá em Portugal, em alguma biblioteca portuguesa, para encontrar esse documento, para tentar localizar isso. É possível fazer isso? É possível. É barato? Não é barato. Vai ser uma coisa, no dia que alguém fizer, eu acredito que um dia alguém vai fazer, vai ser uma coisa muito
cara, vai ser muito difícil fazer, ele vai gastar muito dinheiro. E sabe quando é que ele vai receber esse dinheiro de volta? Nunca. Ele vai investir parte do tempo da vida dele, parte do dinheiro da vida dele e nunca receberá de volta. Porque se ele escrever um livro sobre aquilo ali, ele só tem importância para um espaço geográfico pequeno, para uma cidade chamada Piracuruca. Né? Ele tá limitado à nossa cidade. Então, ele vai ter o quê? Quantos compradores desse livro? 200 pessoas? Que livro é que ele vai fazer uma tiragem de 200 exemplares que vai conseguir vender para tirar pelo menos o custo da impressão? Ele não tira nem o custo da impressão. Então essa ação ela deve partir realmente do setor público, né? Incentivo também, público, né? Para fazer com que esse material seja usado na escola. Exatamente. Para você encontrar algumas desses gargalos históricos que você tem, não em Piracuruca, mas em qualquer outra cidade, você precisa do poder público. Se o poder público não tiver interesse, é muito difícil algum cidadão comum fazer isso. Só se ele for um cara realmente que tenha posses, né? E ele é aquele cara, ele veio e disse, esse aí é o cara, ele veio mesmo para fazer isso, sabe? Porque é uma missão difícil, não é fácil não. Cara, para a entrevista com o Irã, eu perguntei como é que ele enxergava Piracuruca, né? O Irã disse que como foi que tu respondeu, Irã? Como uma cidade cheia de potenciais, foi isso, cara? Uma cidade cheia de potenciais. Um sentimento de pertencimento. Não, aí eu perguntei... foi isso aí? Foi. Sentimento de pertencimento. A pessoa que tem um sentimento de pertencimento é porque ela sente que ela precisa estar ali, que ela tem que contribuir. Eu penso assim, né? Você sente que pertence a esse chão e sente que você precisa também contribuir com esse chão, acredito, né, cara? Como é que a gente poderia, Irã, fazer mais? Você como historiador, o que a gente poderia fazer mais por Piracuruca nesse sentido de estar resgatando? Essa palavra resgate eu acho que o historiador nem gosta muito, né? Mas a gente precisa, na verdade, resgatar, cara, porque tá escondido, tá perdido, né? O que a gente poderia fazer, cara, para estar trazendo à luz do conhecimento dessas novas gerações essa história piracuruquense, né? Talvez, Irã, até desmistificando alguns mitos que a gente criou. Sim. Né, cara? Que possivelmente eram só mitos, lendas, né? Partindo mais para essa história mais palpável, dando espaço mais para quem realmente ajudou a construir isso aqui, encontrando o espaço dos indígenas que por aqui estiveram, né? A contribuição dos negros que a gente não vê em quase nenhum livro, né, cara? Como é que a gente poderia ir fazer isso, cara? Olha, é uma pergunta que eu acho que nós teremos muita dificuldade de responder, porque eu acho que passa por tantos detalhes, passa por tantos momentos, né, passa por tantas respostas até, para você encontrar o caminho para você seguir. Mas eu queria chamar a atenção no que você lembrou aí, né, que a gente tinha falado sobre o sentimento de pertencimento. É um conceito que pouca gente conhece, né, esse conceito do pertencimento. A gente, como historiador, né, a gente lê, a gente conhece, a gente é apresentado para alguns conceitos, né, como identidade, mentalidade, né, legitimidade e pertencimento. Pertencimento é um desses conceitos que a gente conhece, né, que a gente passa a conhecer no curso de História. E pertencimento é uma das coisas mais lindas que você pode perceber, pode sentir na vida, porque o sentimento de pertencimento é algo que é até difícil de você descrever, é algo que você apenas sente, sabe? Eu tenho um amigo que ele tocou comigo na banda, quando eu comecei na banda, lá quando eu tinha 14 anos de idade, ele começou a tocar comigo até um certo ponto, e eu acho que ele foi embora de Piracuruca, eu acho que eu tinha 17 anos e ele tinha 18, né? Isso já fazem mais de 30 anos, né? Então não preciso nem negar, eu fiz 50 anos esse mês, né? Eu tô com meio século. Você tá virando já. A parábola. Será? Acho que vira com 40, 35, sei lá. Mas eu tô com 50 anos e esse meu amigo foi embora daqui, tá com mais de 30 anos. E até hoje, eu sou amigo dele, converso com ele sempre. Não tem um mês que eu não fale alguma coisa com ele. Às vezes
quase todo dia a gente conversa, alguma coisa, manda uma mensagem, a gente sempre tem contato, nunca a gente cortou o contato. E ele é um apaixonado, desesperado por Piracuruca. O desejo dele é vir morar aqui, ele quer estar aqui, quando está de férias quer estar aqui. É uma coisa assim impressionante. E o que pode explicar isso? O que é, Nonato, que explica isso? O que a gente chama de sentimento de pertencimento. Ele consegue, ele só consegue ter paz quando ele está aqui na cidade. Né? Aquela coisa que é como se ele chegasse no seu lugar. É como se ele fosse parte daquela coisa e lá ele se Exato, integra. Exatamente. Pertencer a se integrar ali e passar até despercebido às vezes. Quando... eu ouvi uma vez uma história que a pessoa que estava contando, ele nem sabia que estava contando uma história de pertencimento. E isso fazem mais de 20 anos que eu ouvi essa história. E eu nunca esqueci, eu achei essa história fantástica. Eu vou aqui contar para vocês que eu acho que é uma história que todas as pessoas deveriam conhecer algo semelhante. Né? Era um senhor, estava conversando num lugar, eu estava presente, ele estava contando a história de um amigo dele. Eles moravam em Recife, né? Esse cidadão estava contando, ele é daqui de Piracuruca, ele sempre voltava aqui eventualmente, e ele estava contando uma história de um amigo dele, que ele conhecia, que era muito amigo dele lá em Recife, que ele morava em Recife também, e esse amigo dele era de Cabaceiras, uma cidade da Paraíba, sabe? E esse amigo dele lá cresceu em Cabaceiras, numa propriedade do pai dele, que essa propriedade tinha pouco mato, tinha uns morros cheios de pedras, umas pedras redondas, e aí ele sempre contava, sempre falava nas pedras lá da fazenda do pai dele, na terra, que ele gostava, que dificilmente chovia, mas quando chovia ele gostava do cheiro da chuva, e contava essas histórias sempre, né? E esse amigo dele lá queria voltar para morar em Cabaceiras. Só que ele tinha muitos negócios, tinha aberto comércio, tinha coisas, e ele não podia, porque toda a vida dele financeira estava em Recife, mas toda a afetividade dele estava em Cabaceiras. Né? E ele não sabia o que fazer, como é que ele ia viver. Se ele queria voltar para Cabaceiras, mas ele não podia, porque o financeiro dele estava todo em Recife. Aí ele fez uma coisa que esse rapaz contou, que eu achei uma das atitudes mais fantásticas que uma pessoa pode fazer para tentar apaziguar o sentimento de pertencimento. Ele comprou um terreno na periferia de Recife, um terreno grande, uma área espaçosa, né, para fazer uma pequena chácara. Ele foi, a fazenda do pai dele era dele ainda, ele foi na fazenda do pai dele, contratou caminhões para ir na fazenda do pai dele buscar as pedras, o chão, a terra toda de lá. Ele transportou toneladas e toneladas de areia e pedra e botou no sítio que ele comprou em Recife. Encheu o chão todinho com a areia lá da terra dele, do lugar onde ele cresceu quando era criança, e botou as pedras, arrumou parecido com o que era da casa do pai dele e construiu uma casinha parecida com a casa do pai dele lá em Recife. Ele disse, pronto, agora eu posso... Uma maneira que ele encontrou. Uma maneira que ele encontrou para apaziguar o sentimento dele de pertencimento. Porque ele queria voltar e não conseguia. Ele trouxe a casa dele até ele, e não foi mais para a casa dele, trouxe a casa dele até ele. É uma coisa assim fantástica, como as pessoas são motivadas. Agora fantástico, cara, foi a resposta que tu deu. Fantástico. É porque assim, eu perguntei pro Irã como é que a gente faria para tá resgatando essa questão da história de Piracuruca para a atualidade, né, para o nosso contemporâneo. E tu, com essa tua história, cara, tu respondeu dizendo assim, que a gente precisa despertar do piracuruquense esse sentimento, cara, de pertencimento. Para que ele carregue cada pedrinha dessa aí e forme a historiografia de Piracuru, que ajude a gente a construir essa historiografia. E contada ela, mas contada ela assim de uma forma bem gostosa, para que essa história seja uma história encantadora, cara. Porque a Piracuruca tem uma bela história, apesar de ter alguns momentos sombrios, todas as cidades têm, mas é uma história construída assim Nós tivemos as primeiras batalhas, acho que a primeira batalha das lutas pela independência é aqui em solo piracuruquense, que muita gente às vezes não sabe, né? Nós tivemos envolvido nisso aí, certo? Num processo tão grande, Irã, que a gente precisa estar contando para os jovens, certo? Sim. Para que eles despertem essa vontade de pertencer a esse chão. Isso. A gente falou agora há pouco que a gente só faz as coisas
bem feito é quando faz com amor, né? É. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Perfeito, cara. Se você não conhecer, você não vai amar. Então você precisa conhecer. E vamos aproveitar essa data oportuna. Hoje são 19 de janeiro, né? 22 de janeiro está aí, daqui a poucos dias, né? Está chegando. Domingo. Né? 22 de janeiro é uma data que poucas pessoas até sabem o que ela significa, mas ela já foi resgatada pelo governo piauiense, né? O governo do Piauí resgatou essa data que estava perdida, porque a independência do Brasil aqui no Piauí, ela não transcorreu da mesma forma que em outros lugares, que foi assim, pode até ter ocorrido mais rápido. Aqui ela teve todo um processo, e algumas regiões também teve processos, até alguns estados chegaram até 1824, né? Mas aqui também teve um processo, uma construção histórica, que poucas pessoas sabem, e ela é dividida em 5 datas básicas, que hoje o Piauí comemora 4. Tem só uma que não tem assim uma identidade ainda formada, mas ela está próximo de se formar, porque a independência do Brasil, todos nós sabemos do grito do imperador, né, lá do Ipiranga, né, Ipiranga, aquela história toda, 7 de setembro, ver só aquela coisinha bonita, positivista, como a gente já falou, né, aquela história bem que ilustrada, né, nos livros e tudo. Mas por trás disso aí, ou após isso aí, tem toda uma construção que não foi fácil, que foi uma coisa complexa. Né? Para você ter uma ideia, do dia 7 de setembro, que houve a proclamação da independência do Brasil, né? Essa informação só chega no Piauí no dia 19 de outubro, 40 e poucos dias depois, né, que ela chega no Piauí essa informação. Por que demorou tanto assim? Porque nós não tínhamos um canal de YouTube, né? Você não tinha nem né? o WhatsApp. Não tinha o WhatsApp, né? Essa informação teve que vir de navio, né? Essa informação veio de navio. E ela chegou onde? Ela chega em Parnaíba, primeiro porque era onde tinha acesso ao mar e onde essa informação podia chegar com mais velocidade. Ela chega de 19 de outubro, e imediatamente a Câmara de Vereadores de Parnaíba, né, faz a adesão do Piauí à independência do Brasil. Lá em Parnaíba foi instantâneo, foi rapidinho, eles aderiram à independência logo. Só que a capital estava em Oeiras, distante, né? A capital demorou mais alguns dias, algumas semanas até para ficar sabendo, porque teve que ir de cavalo, né? A informação para chegar lá. Né? Uma distância aí que deve representar talvez aí uns 600 quilômetros por aí, né, em linha reta por aí. Então, essa informação teve que chegar lá, e um cavalo demoraria bastante para chegar lá. Quando chega lá, vai informado, estava lá o comandante das tropas, né, que era o Fidié, disse, não é assim não, nós estamos aqui pela coroa portuguesa, não pode isso não. Estou aqui, claro, contando de uma forma mais figurada para ficar mais lúdica, né? Ele disse, não é assim não, nós vamos lá resolver esse problema, essa parada vai ser resolvida. Ele junta uma parte grande da tropa dele, praticamente toda a tropa que ele tinha disponível, mais de 1.000 homens, né? Ele vai em direção a Parnaíba, mas ele tem que juntar todos os mantimentos, a munição, toda uma coisa complexa. Hoje para fazer uma guerra é difícil, imagine com as dificuldades que você tinha antigamente. Então ele parte com uma tropa caminhando de Oeiras a Parnaíba. Poucos oficiais iam nos cavalos, a maioria da tropa ia caminhando, vê a dificuldade, né, de chegar lá. E quase que não tinha vilas nem cidades para você seguir nesse percurso, a povoação era mínima. E aí ele passa aqui em Piracuruca, alguns relatos dizem, né, que eles passam aqui na cidade, num pequeno lugarejo, né, um pequeno povoado, deserto, né? As pessoas com medo das tropas chegando fogem da cidade, né? Fogem do vilarejo. Ou seja, os boatos corriam rápido, né? Corria porque chega, né? Tem que chegar, né? De alguma forma, chega aqueles mensageiros, né? Aqueles comboieiros que chegavam a informação. Chegava na região. É porque um comboieiro, uma pessoa a cavalo, no boato ele podia chegar mais rápido do que a tropa que vinha caminhando, né? Aí, aquelas pouquinhas casas, as pessoas fogem daqui, eles passam aqui, chegam em Parnaíba. Quando chega em Parnaíba também, quase todo mundo que tem aderido à independência também fugiu. Ninguém fica lá também. Já no mês de dezembro que ele chega lá, já não tem praticamente mais ninguém. Aí
pacifica tudo, o pessoal diz, não, aqui não tem independência não, aqui nós estamos com você, né? Esse papo não. Né? O pessoal recua, né? Porque quem é que vai enfrentar tropas armadas, né? Então, nós estamos contigo aqui e tal, mas a boa parte das pessoas que eram da independência do Piauí, lá em Parnaíba, fugiram. A maioria para a região de Granja, que era uma região maior que nós tínhamos. Acredito que até atrás de reforços, né? Exatamente, para trás de reforços, e fugiram para a região de Granja, que era onde a povoação era mais fortalecida. E aí, entre eles, o Leonardo de Carvalho Castelo Branco, Leonardo das Dores, foge para lá também. E lá ele começa a se organizar, né, para fazer essa independência. E eles montam uma carta de adesão da independência do Brasil, aqui que o Piauí aderindo à independência do Brasil. É uma carta bonita que, para quem já teve a oportunidade de ler, eu já tive a oportunidade de ler essa carta, que ela foi guardada, né, por muita sorte nossa. Uma carta lindíssima, quase um poema, né? Uma carta enorme, muito bonita. Essa carta ela é levada por mensageiros a cavalo, com muita velocidade. Sai um grupo para levar para Oeiras e depois sai um grupo para chegar em Piracuruca. Como Piracuruca é bem mais perto, Piracuruca chega primeiro essa carta. No dia 22 de janeiro, ela é lida, né, na frente da Igreja Nossa Senhora do Carmo, que aqui, na época, a igreja fazia parte do Estado, né? Então, ela é lida na frente da igreja, aderindo à independência do Brasil. Quer dizer, o primeiro lugar no Piauí que foi lido a carta de adesão da independência foi Piracuruca. Olha que marco fantástico, né? Exatamente. Que marco fantástico que Piracuruca tem, que a maioria dos piracuruquenses nem sabe, né? A grande maioria não sabe disso. Né? Foi lido no dia 22 de dezembro, ela foi lida aqui, e só no dia 24 é que o mensageiro conseguiu chegar a Oeiras para ler em Oeiras, né? Então, lá chegou um pouco mais atrasado e foi lido também dia 24. Tanto é que essa data agora que o governo do estado faz essa comemoração, dia 22 é aqui em Piracuruca e dia 24 é em Oeiras, justamente por conta dessa leitura dessa carta de adesão à independência. Quando o FIDIE soube dessa leitura, da carta de independência, ele disse, bem, agora nós vamos resolvemos aqui em Parnaíba a parada, vamos resolver agora em Piracuruca e resolver em Oeiras, vamos voltar de novo para lá para resolver essa parada aí. Aí ele sai, ele junta de novo mantimento, né, aquela coisa toda, aquela dificuldade para viajar, e ele parte, né, já no início do mês de março. Né? Nos primeiros dias do mês de março ele parte de Parnaíba e ele passa aqui em Piracuruca, a história conta pelo dia 10, né? 10 de março ele passa aqui, que é onde teve a famosa escaramuça do Jacaré, né? Ou Batalha do Jacaré, da Lagoa do Jacaré, que é a única dessas datas que ainda não está efetivada no processo de independência do Piauí. Por quê? Alguns acham que essa escaramuça foi pequena, foi apenas um encontro de algumas pessoas que tinham ficado fazendo guarnição em Piracuruca, dos independentes. Quando viram as tropas chegando, fugiram, né, também. Dizem que teve uma discussão, outros dizem que teve embate. A gente acho que precisa ainda se aprofundar mais nisso aí, né? E onde é essa Lagoa do Jacaré? É bem aqui, pertinho do Cruz, aqui, porque as tropas aqui que estavam em Piracuruca guarnecendo a cidade, dos independentes, né, eles foram em encontro à tropa de FIDIE que estava chegando. Então, eles se encontraram ali naquela área onde hoje é ali tem até um assentamento. Assentamento ali no Cruz, né? E ali foi onde teve esse pequeno encontro, mas aí rapidamente as tropas passaram e seguiram o curso, e no dia 13 eles chegaram em Campo Maior. Que Campo Maior, os que fugiram daqui, os que vieram do Ceará, saíram juntando para tentar impedir que FIDIE chegasse a Oeiras. Era essa a intenção. E essa batalha lá foi uma batalha sangrenta, que não se sabe nem ao certo quantos morreram. Alguns falam de 200, 400 pessoas mortas, né? Mas teve um fato que foi determinante para que o FIDIE não conseguisse chegar a Oeiras. Durante o combate, algumas pessoas sabiam um pouco mais de combate. A infantaria enquanto estava em combate ali na frente com os independentes, alguns soldados, alguns guerreiros piauienses e cearenses fizeram o contorno das tropas de FIDIE e roubaram a bagagem, conseguiram pilhar, tomar a bagagem das tropas, principalmente comida, né, e munição.
Aí a tropa de Fidié ficou com um déficit de comida e munição para seguir até Oeiras. Aí ele tentou chegar até o Maranhão, queria chegar até Caxias, foi em direção à União, que era um antigo estanhado, para tentar atravessar para conseguir reforço e tudo. Só que como estava demorando e estava se espalhando essa ideia da independência, quando ele chegou em Caxias foi preso, né? E foi enviado para São Luís e depois retornou para Lisboa. Né? Fazendo um pequeno resumo da independência do Piauí seria mais ou menos assim. E dentro desse resumo, desse contexto, a proclamação lá no Ipiranga, essa informação chegando primeiro a Parnaíba, muito depois ele toma conhecimento lá em Oeiras e tenta intervir nessa declaração que foi feita lá em Parnaíba. Pode-se afirmar aí que não foi uma orientação da coroa portuguesa ou uma desinformação de Fidié para poder ir lutar ainda pela coroa portuguesa num país que já estava, que a sua monarquia já havia declarado a independência. Olha, existem algumas tendências históricas aí sobre isso. Uma delas é que Portugal até aceitaria a independência, porque a independência do Brasil foi uma independência que a gente tem que botar entre aspas. Você passou um país que pertencia ao pai e passou para o filho. Né? Era uma herança antecipada, né? Vamos dizer assim. Então a independência do Brasil foi meio que arranjada, né? Não é uma coisa É uma ruptura assim. Não é uma ruptura drástica, não. Ela é um negócio meio arranjado. E segundo esse arranjo, o Piauí aqui ia ser mais ou menos a divisão. Uma parte aqui do norte daí iria ficar para Portugal e outra parte aqui ia ficar independente. Então Fidié tinha vindo para cá e era um combatente importante. Fidié era uma pessoa importante do exército português. Ele tinha vindo para cá com a missão de resguardar os interesses de Portugal. Ele estava aqui com essa finalidade. Então, como militar, ele cumpre ordens. Né? E a ordem dele era para resguardar o território português. Então, por isso é que ele agiu dessa forma. O que a gente pode interpretar realmente o quão grande foi, né? Esse movimento dos piracruquenses, dos parnaibanos, dos campomaiorenses, porque diante dessa ordem de Portugal, hoje o Brasil poderia ser um país menor, dividido, né? Exatamente. O Brasil, eu já acompanhei muitos debates sobre por que o Brasil é o grande país da América do Sul. Por que a gente não se faz essa pergunta? Por que a colônia espanhola se dividiu em diversos países? Você tem Espanha, a Espanha ali era dona do Chile, Argentina, né, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, tudo pertencia... Na América Latina mesmo, só o Brasil. Até o México, tudo pertencia à Espanha. E por que então foi todo fracionado e aqui não? Aqui, por que a colônia portuguesa ficou toda unificada? Né? Salvo um pedacinho ali da província Cisplatina, que tinha uma disputa, que hoje é Uruguai, ora era de Portugal, ora era da Espanha, só viviam brigando. Né? Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar uma cidade lá do Uruguai, Colônia del Sacramento, que é uma cidade que tem... Eu encontrei uma rica história sobre Portugal e sobre Espanha, de várias vezes que a cidade ia sendo tomada de um e de outro, de um e de outro. Lá é cheio de construções de pedra antiga, é um lugar que alguém tiver a oportunidade de conhecer, eu aconselho, é um lugar muito bacana, é um lugar muito bonito, é uma cidade histórica, importante para a colonização espanhola e para a colonização portuguesa, né? Colônia del Sacramento. Né? E lá foi um lugar que pertenceu ao Brasil e depois ficou independente em 1828, ficou independente do Brasil. É uma curiosidade, é o único país da América aqui do Sul, né? Aqui que pertencia à colonização espanhola e portuguesa, que não ficou independente nem de Portugal nem da Espanha, ficou independente do Brasil. Né? O Uruguai tem essa curiosidade, né? Ficou independente do Brasil em 1828. E lá foi dividido todinho porque lá foram repúblicas. Lá não teve a cultura do império. O Brasil tinha um império português e se manteve, que esse império se mudou em 1808 para o Brasil. E aí, como ele se mudou para o Brasil, esse império ele pôde se manter forte e firme. Né? O império aqui no Brasil se fortaleceu e quando houve a independência do Brasil, esse contexto de império continuou vivo aqui. A gente teve esse legado imperial aqui no Brasil.
E se você for procurar, você só vai encontrar império na América aqui, só o Brasil. Agora você mencionou uma data importante que é o 22 de janeiro. Inclusive a gente vai estar comemorando Sim, nesse próximo domingo, com a presença do do governador. governador do estado do Piauí. Inclusive Piracuruca, em uma dessas atividades, se tornou sede do estado, né? Sim, Em sim. uma dessas celebrações. Há uma transferência É uma sempre transferência festiva, administrativa, né? né? Festiva, né? E Por alguns aí, instantes. e aí, então, significa que se nós tivermos um aprofundamento desse outro dado, que é a própria Batalha do Jacaré, um outro momento para Piracuruca festejar, e Exatamente. que ainda não está sendo Exatamente. devidamente aproveitado. Pode acontecer, porque existe até já um projeto antigo de construção de um monumento, para como tem o monumento da Batalha do Genipapo, fazer o monumento da Batalha do Jacaré. Pode vir a acontecer isso aí, porque as outras 4 datas, todas elas o governador vai nessas cidades no dia festivo, né? Há uma transferência simbólica aí da capital do estado, né, de ter toda aquela a sede administrativa do estado naquela data. E aí poderia surgir mais uma data que seria Piracuruca, ficaria uma curiosa, né? Seria a única cidade com 2 datas, né? Pode acontecer. Vamos para os nossos patrocinadores. Vamos. Aí depois a gente retorna com aquela temática lá da emancipação política de Piracuruca, tá bom, pessoal? Só um tempo aqui para Deu os para nossos ver aí a patrocinadores. importância dessa conversa de hoje, porque além de enriquecer o nosso conhecimento, prova também o quão difícil é, né? Ser um historiador, um desafio que eles têm para poder trazer à luz muita coisa que a sociedade, no momento de hoje, ainda não conhece. Então, agradecer aqui o apoio, né, dos nossos parceiros, o Márcio Antenas. Se você está precisando instalar antena parabólica ou fazer manutenção, né, seja na cidade ou no interior, Márcio Antenas está à sua inteira disposição. Maiores informações você pode estar entrando em contato no 86 9917 1171, falar com o Márcio Gomes Fox. E também nós estamos aí prestes a vivenciar um grande momento festivo aqui também no município de Piracuruca. É um movimento nacional, né, em Araújo, que é o Carnaval. E em Piracuruca, o Carnaval, a criançada já tem o seu local para se divertir também no Carnaval, que é o Bloco Algodão Doce. É isso aí. Bloco Algodão Doce é uma realização do promotor Márcio Trindade. Ele já está organizando aí toda a venda de abadás, preparando o bloco para receber as crianças com muita devoção e com toda a dedicação para que elas possam ter segurança, entretenimento garantidos nesse Carnaval 2023. Então, o bloco vai estar com 2 atrações, atrações ao vivo, que é a Marcelina Aragão, um abraço aí para você, Marcelina, e também para o Desejo Sem Limites. Laércio e toda a turma lá do Desejo Sem Limites também vão estar animando o bloco nos dias 19 e 20 de fevereiro. Isso. Dia 19 na ABB de Piracuruca. Lá a piscina vai estar liberado. E no dia 20 vai ter uma concentração lá na Praça da Usina, no centro de Piracuruca. E ambos os dias, né, animados pela Desejo Sem Limites e também Marcelina Aragão. E também distribuição de pipoca, algodão doce, refrigerante, sanduíche, comprando o abadá do Bloco Algodão Doce para sua criança, ela vai ter acesso a todos esses benefícios que o bloco vai estar trazendo nesse ano de 2023. Também não poderíamos deixar de falar aqui do nosso grande parceiro, que é a Nova Netcom. Se você ainda não tem uma internet de qualidade e alta velocidade, está perdendo seu tempo, viu? Vai lá e contrata hoje mesmo a Nova Netcom. Fica no centro de Piracuruca, na Avenida Coronel Pedro de Brito, esquina com a CEMEP lá. Fisicamente, você pode estar indo lá para conferir, conversar com a equipe e contratar os serviços da Nova Netcom. Se você ainda não é da Nova, vem para a Nova. Se você ainda não tem aí um plano de internet de qualidade para estudar, para o trabalho, enfim, vai lá e contrata aí planos que cabem no seu bolso, no seu orçamento, que vão de 50 até 500 MB de velocidade para que você possa estar se adequando. Ou maiores informações, você pode também estar entrando em contato no 86998282073. E também temos o apoio de uma grande empresa aqui em Piracuruca, que também tem história na vida do piracuruquense, principalmente nesse momento
já que as famílias estão se organizando os seus filhos para retornar às aulas, né, Ine É Araújo? isso aí, cara. Que é a Real Papelaria e Presentes, que já está com todo o estoque aí à disposição para que você possa ofertar ao seu filho materiais de qualidade e preços acessíveis para você economizar, tá bom? Então não deixa de passar na Real Papelaria e Presentes, na rua Tertulino Vieira, no centro de Piracuruca, número 801. O arroba lá da empresa é arroba Real Papelaria, né? Isso. Real Papelaria, você vai ver lá as postagens dos materiais, de tudo que tem lá à sua inteira disposição. Então, você que tem acesso aí às redes, às plataformas sociais, dá uma verificada também lá na página da Real Papelaria e Presentes, arroba Real Papelaria. Você está acompanhando hoje mais um F5 Podcast. Hoje a gente vai trabalhar aqui sobre historiografia piracuruquense, né, Gica? Já avançamos muito, cara, viu? a gente tá avançando, cara. Porque a gente quer contar a história dessa cidade, Irã. Sim, Né? sim. A gente quer contar e recontar, construir e desconstruir. A gente quer trazer esses pormenores que a gente deixou escondido aí, cara. E o Irã tem um estudo muito interessante a respeito da cidade, cara. Nesse ano, Piracuruca comemorou 133 anos de emancipação política. Não é No isso? último dia 28 de dezembro. Isso, mas segundo os estudos realizados pelo professor Irã Machado, e ele tem dados assim robustos que atestam que esta data é muito anterior, certo, 190 professor? anos fizemos no ano Olha passado. aí, 190 anos. Professor, como é que foi isso? Quando é que começou essa inquietude, cara, Sei. para acabar, nem acabar, né? Nem acabar, né? Porque quando tu se deparou com a informação, aí sim, tu começou a mergulhar nesse universo, Sim, né? sim. Quando foi isso, professor? Sim. Olha, Nonato e GK, a gente quando fala nesse momento sobre esse tema, a gente tem que lembrar de uma coisa que eu sempre gosto de falar, que o conhecimento ele é feito como se fosse uma parede de tijolos. A gente vai construindo pedacinho, cada um tijolo de cada vez, e essa parede vai subindo e vai crescendo até se transformar numa coisa grande, né? Então, todo conhecimento é feito dessa forma. Eu sempre, quando estava na sala de aula, sempre quando eu estou lecionando, eu sempre gosto de dizer isso, que conhecimento é uma construção. Se você pegar um conhecimento isolado e simplesmente disser, a Universidade de Piracuruca é outra data, e bota ali aquele tijolinho ali, sem nada lastrando, sem nada segurando aquele tijolo, quando você virar as costas, o tijolo está no chão. Né? A pessoa não se lembra mais, ninguém sabe porquê daquilo, ninguém vai saber de nada. Então a gente precisa construir todo o alicerce desta informação. A gente precisa encontrar tudo que vai dar robustez a isso que a gente está falando. Né? E tudo começou meio que por acaso. Como eu disse, eu sou uma pessoa inquieta, curiosa, e uma vez eu andando em Teresina, eu encontrei acidentalmente a Casa Anísio Brito, né, que é o Instituto do Arquivo Público do Piauí. Né? E aí eu vi aquele lugar e eu já tinha visto falar muito naquilo, eu digo, rapaz, eu vou entrar aqui para ver o que tem aqui. Entrei, fui olhar as coisas lá dentro, conhecer como era o local. Aí eu cheguei numa atendente e disse, você tem documentos de Piracuruca, bem antigo, o que você tem de mais antigo de Piracuruca? Aí, na época lá, não sei nem quantos anos fazem isso, acho que fazem talvez uns 20 anos ou um pouco mais que isso. Aí ela trouxe para mim na época, eu achei até pouco zelo lá na hora lá do arquivo, que hoje eu tenho informações que não é mais assim, já está muito melhor, né? Muito mais bem trabalhado, mais bem cuidado. Esse material também já está digitalizado? Digitalizado, uma boa parte hoje já está, eu acredito, não sei se tudo já está digitalizado, mas acredito que quase tudo já deve estar, que há muito tempo que eles estão digitalizando lá. E aí essa atendente trouxe para mim uma caixa de arquivo, e disse assim, essa aqui é a caixa mais velha que tem de Piracuruca. Eu peguei e me botou em cima da mesa para que eu olhasse. Eu peguei aquela caixa e comecei a abrir, comecei a olhar aqueles documentos velhos, alguns assim já se quebrando, né? O papel tão envelhecido, amarelinho, assim, marronzinho, assim quebrando, e eu mexendo naqueles papéis. E um dos primeiros que eu encontrei foi lá
um decreto do dia 6 de julho de 1832. Quando eu li aquele, era grande, o decreto eram 3 páginas, né, grande no papel. Quando eu li aquilo ali, eu tomei um choque, porque eu estava de frente do documento que nascia o município de Piracuruca, que nascia a nossa história ali, né, uma unidade administrativa naquele momento, criando todos os detalhes, né, tudo que era do município, criando aquilo ali. O momento que Piracuruca passaria a ter autonomia política e administrativa, é isso? Exatamente. O momento em que Piracuruca é criada com autonomia administrativa e política, criado todos os juizados, né, criada a Câmara de Vereadores, né, a gestão, o setor executivo, né, e um detalhe curioso, a polícia, que naquele tempo a polícia era municipal e era comandada pelo o comandante local ali, tinha todo um trabalho, porque naquele tempo era um mundo assim meio cruel, assim meio bárbaro ainda, né? Uhum. Então tinha que ter uma polícia ali bem vigilante, bem ativa, e quem era que podia fazer isso de próximo? Era a pessoa que estava na cidade, né? Então era aquele conselho municipal que tinha às vezes de prefeito. Então eu vi aquele documento, achei ele incrível, e aí pedi uma certidão desse documento. E aqui é uma cópia desse documento, está aqui nas minhas mãos, até hoje eu tenho esse documento. É uma certidão do Arquivo Público, é um documento oficial do Arquivo Público, que eles transcrevem, eles pegam, é como se fosse um cartório. Você tem lá um livro do cartório, onde tem seu registro de nascimento. No Arquivo Público funciona da mesma forma. Lá tem um documento velho, você vai lá, eu quero uma certidão. Ele te dá como se fosse uma segunda via, né, um documento oficial, semelhante a um cartório. E aí eu tenho esse documento até hoje, e esse documento eu acabei usando esse documento na minha vida por vários momentos. Eu considero que seja um documento muito importante. Posteriormente eu acabei que localizei muitos outros pedaços de informações, né, que até mesmo esse documento novamente eu encontrei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o mesmo documento, só que o original lá da Biblioteca Nacional tem lá, está lá na Biblioteca Nacional, aqui não é ninguém que está criando nada, né? É um documento oficial do Império, né? E tem um documento do Arquivo Público. Mas para a gente entender essa nascença de Piracuruca, a gente tem que mergulhar um pouquinho mais para trás, né? Porque quando você vai tentar comparar o que tinha naquele momento com o que tem hoje, você vai encontrar diferenças. Você vai encontrar diferença até mesmo na gramática, como é escrita, porque não existia essa organização gramatical que você tem hoje. Você vai encontrar dificuldades de compreender, às vezes, até alguns artigos de leis, como é que funciona. Por exemplo, o presidente da Câmara, no século XIX, no período imperial, ele fazia, às vezes, de prefeito, né? Ele tinha um poder executivo. Por que era assim? Porque a Constituição do Império do Brasil dizia que era assim, só por esse motivo. Então a gente não pode querer, mas não tinha um prefeito como tem hoje. Não tem, porque não existia essa figura. Você não pode querer que uma coisa exista quando ela não existe, né? Não existia a figura do prefeito. A figura do prefeito era o presidente do conselho, né, da Casa da Câmara, né, que era a Câmara de Vereadores. O que tu está querendo mencionar é que dentro dessa tríade dos 3 poderes, nessa época nós já tínhamos uma pessoa que fazia às vezes de executivo, nós já tínhamos a Câmara de Vereadores que fazia o legislativo e já tinha o judiciário. Sim. Então assim, administrativamente, politicamente já tinha toda a estrutura. Toda a estrutura, certo? Ainda tem mais a questão da polícia também, que era uma coisa muito importante, e na Constituição do Império ainda tinha até uma figura curiosa, né, que era o poder moderador. Era um quarto poder que era feito pelo imperador. O imperador tinha um poder de fazer, desmanchar coisas, né? Ele tinha um poder especial. Mas a atuação, de fato, ela era legislativa ou de conselho? Ela era legislativa, eleita pelos moradores que tinham a possibilidade de votar, né? O eleitor, ele tinha todo um critério. Hoje, eleitor no Brasil é brasileiro nato. Você é brasileiro nato ou um estrangeiro que foi naturalizado, você já pode ter direitos eleitorais. Há muito tempo atrás, você tinha que ser alfabetizado, você não podia ser escravo, tinha um monte de coisas que faziam você ser eleitor ou não. Né? Então, dentro do universo que votava, era eleito aqueles vereadores, e aqueles vereadores o mais votado deles era o presidente da Câmara e, consequentemente, era o presidente
desse conselho que governava o município, né? Era assim que funcionava. Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso através de documentos, né? Eu tive o cuidado até de procurar a Constituição do Império, né? E fui observar lá no artigo 167, onde ela fala das casas das câmaras, né? Das casas das câmaras de vereadores. O nome já era vereador, curiosamente, já tinha esse mesmo nome, né? Os vereadores. E lá determina como é que fazia isso, como era que tinha esse procedimento, né? Como é que funcionava, tá? Mas eu queria ir um pouquinho mais além, né? Que a gente queria voltar um pouquinho mais na história para a gente construir o conhecimento. Certo. Como eu falei que eu gosto de construir o conhecimento, então a gente tem que olhar o Piauí e depois Piracuruca em 3 momentos. Nós tínhamos o Piauí da colônia, o Piauí do Império e o Piauí da República, que é o que nós temos hoje. Sim. O Piauí da colônia, ele era uma capitania. Depois você vai encontrar o Piauí do Império, que ele já vai ser transformado em província, tá? E quando houve a proclamação da República, ele virou um estado. Então é assim que é chamado cada um deles. E nem por isso o Piauí, que era província, deixou de existir como Piauí. Ele é uma unidade federativa, uma unidade administrativa, e que é o dia do Piauí, 19 De março. de 19 de outubro, isso. né, por causa do evento de Parnaíba, é o dia do Piauí. E naquele tempo o Piauí era província, né? O Piauí era uma província e não era um estado. E por que é dia do Piauí, já que é diferente? Então, se você for ver essas relações, você vê que cada momento tem o seu momento, cada momento tem a sua identidade e você tem que respeitar esses momentos, né? Essas identidades. Então, o Piauí nasce de verdade, quando você vai em busca do Piauí, ele nasce lá nos anos bem distantes, lá do século XVIII. Em 1718, se eu não me engano, ele é criado como capitania. Mas ele só é instalado de fato em 1758, quando logo em seguida é criado também os primeiros 7 municípios do Piauí, né? Criado de fato, porque antes disso nós já tínhamos um grande município aqui, Oeiras, foi criado como Vila da Mocha, né? Foi criado em 1712, né? Ele foi criado já... Uma cidade que E surgiu antes até mesmo até do Piauí. do Piauí, né? Oeiras nasce até mesmo antes do Piauí. Em 1717 ela é instalada como a unidade autônoma, né? E ela vem de lá, é uma cidade, é o berço do Piauí, é Oeiras, não tem como, né, contestar isso, né? É o que todos os documentos apontam para Oeiras, né? E aí, em 1758, 59, houve um documento, se eu não estiver enganado, foi 59 mesmo. Houve uma carta régia, uma carta da colônia, criando esses 7 municípios, definindo os limites dos 7 municípios. Primeiros 7 municípios do Piauí. A gente pode, aqui de cabeça, lembrar deles aqui. Lá no extremo sul, Parnaguá. Aí quando você vem mais para cá, você encontra Jeromenha e Oeiras, ali que são relativamente próximas. Aí você vem mais no meio do Piauí, você encontra Valença, é a 4ª. Aí você vem mais aqui para o norte, você encontra Campo Maior, Marvão e Parnaíba. Eu fiz a lista aqui, você passou na prova. Eu peguei a lista aqui. E o Marvão hoje? Marvão é Castelo. Castelo do Piauí. Castelo do Piauí. E curiosidade, São João da Parnaíba, não era Parnaíba, era São João da Parnaíba. Campo Maior era Santo Antônio do Surubim, que depois virou Campo Maior. Marvão, né? E Valença continuou com o mesmo nome. Jeromenha, que se transformou em Jerumenha, né? Oeiras e Parnaguá, que hoje é do mesmo jeito. Eu conheço as 7 cidades, todas elas eu conheço, essas 7 cidades. Essas foram as cidades criadas no século XVIII. Isso, né? Isso, quando o Piauí ainda estava na sua nascença, né? Lá na nascença do Piauí, Perfeito. ainda uma capitania ainda se formando, né? A capitania do Piauí. E aí essas cidades foram formadas e foram instaladas, né? Todas elas, né? Vilas, né? Eu acho fantástico a história de Jeromenha. De Jeromenha ainda hoje é a menor dessas cidades, as pessoas de lá têm até assim um certo receio de falar sobre isso, até um pouco de vergonha. Eu conheço muitas pessoas lá de Jeromenha, eles dizem que a cidade é atrasada demais, nunca cresce. Realmente é uma cidade pequenininha, uma cidade de 4.000 habitantes, e foi uma das primeiras cidades do Piauí.
ela nunca realmente... Continua com aquele ar provinciano, né? Isso, bem simples. E a história de Jeromenha, uma certa vez eu estava lá contando a história de Jeromenha para as pessoas de Jeromenha, eles ficaram impressionados, encantados com aquilo, porque Jeromenha nasce de uma fazenda do Garcia Dávila, né? Da Casa da Torre, da Casa da Torre lá da Bahia, e ele lá nasceu como Arraial de Garcia Dávila. E quando foi emancipada a cidade, recebeu o nome de Jeromenha, por quê? Porque Jeromenha era a cidade natal em Portugal do Garcia Dávila. É uma coisa que eles lá, eu conversando com as pessoas, eles não sabiam. Olha que coisa impressionante, eu falo isso para um cara lá, e eu digo, é desse jeito, o cara não sabia disso, né? Coisas curiosas, né? Tem que escrever também um livro lá para Jeromenha. É muito bacana você conhecer essas coisas de história que explica muita coisa. Você se torna um cidadão assim, quase que do mundo, né? Em todo lugar que você chega, você tem assunto para conversar. Isso. Você aprende a apreciar as coisas de cada cidade, né? Porque você conhece já um pouco mais a fundo. Fica mais charmoso as visitas, não fica? Isso, exatamente, sem dúvida. Você se interage muito melhor, né, com aquilo ali. E aí a gente criou esses 7 municípios, né, no Piauí, e se arrastou esses 7 municípios até 1832, sem criar nenhum município mais no Piauí. Nenhum novo município. Até que no dia 6 de julho de 1832... Atentem para essa data, pessoal. Essa data é importantíssima, porque... 6 de julho de 1832. 1832. Aqui na minha mão está a capa aqui do livro que tem lá na Biblioteca Nacional, a capa do livro. Aqui na página 19 tem a transcrição do decreto, né, de 1832, é lá da Biblioteca Nacional esse documento. No artigo 4º desse documento, cria-se Piracuruca, né, no artigo 4º desse documento. Mas por que no artigo 4º, como é que funciona isso? É porque esse documento, ele não cria Piracuruca apenas, ele cria 5 municípios. Ele começa a desmembrar o Piauí, que tinha 7 municípios, e cria-se mais 5. Então, o Piauí naquele momento passou a contar com 12 municípios. Né? Uhum. Então, cria-se quais municípios? O município de Puti, né, nós vamos já falar sobre ele, o município de São Gonçalo, o município de Príncipe Imperial, o município de Piracuruca e o município de Jaicós. Tá? Foram esses os 5 municípios criados. Uhum. Vamos de um a um. Puti, que município é esse que não tem mais, Irã, no Piauí? Tem, só que ele está modificado completamente. Ele nasceu ali onde é o bairro Puti Velho, em Teresina. E em 1852 ele foi transferido para uma nova sede para ser a capital do estado, recriado o município numa lei nova, criando o município novamente em outro lugar com outra finalidade. Então, por isso, ele comemora 1852, que é a data que ele nasceu como capital do estado, e o município anterior foi extinto. O município anterior do Puti foi extinto. Então, ele não pode comemorar mais nada, porque o município anterior extinguiu-se. Só passou a existir o município de Teresina. Né? Já vai lá para os seus 170. De 1852 já, Teresina. 170. Não, nós estamos aqui apanhando na matemática, né? Fica estudando história e apanha em matemática. Exatamente. Né? Vai para os seus 170 anos, né? Então, exatamente. O município de São Gonçalo. São Gonçalo é uma outra curiosidade também. Aqui desses 5 municípios, 3 são curiosidades, né? Desses 5 municípios criados. São Gonçalo foi criado e depois esse município foi recriado. Tá? Em 1871, houve uma recriação desse município, uma resolução da província do Piauí, recriando o município. De que forma? Porque ele ficava na parte interna do interior, não ficava no litoral, não ficava na margem do rio. E a margem dos rios era o grande... Era a via de escoamento de tudo. Então existia no município de São Gonçalo um lugar chamado Porto de Amarante. E esse Porto de Amarante, que ficava dentro do município de São Gonçalo, cresceu tanto que ficou muito maior do que a sede do município, que era São Gonçalo. Então houve houve uma nova lei recriando o município, uma resolução provincial, recriando o município, não mais em São Gonçalo, e sim em Amarante. Ficou o mesmo município, mas mudou a sede, mudou o nome, mudou
houve uma mudança bem estrutural. Mas a cidade antiga, a primeira, ela continuou como é o Poti hoje? Continuou como um bairro ou não? Não, ela não é, ela é distante do rio. Eu te confesso que eu não conheço esse local. Ainda, né? Eu não sei nem se esse local não foi averiguar ainda, né? Eu não sei nem eu já andei em Amarante algumas vezes e eu nunca vi ninguém falando nesse local. Eu não sei nem se esse lugar ainda existe, sabe, esse local antigo. Se ainda permanece como, pelo menos como comunidade, né? Um povoado, alguma coisa, povoado. O pessoal não sabe pelo menos aonde é, né, esse local. Eu não conheço esse local da origem do município de São Gonçalo. Já o Príncipe Imperial, isso é mais bacana ainda, né? Príncipe Imperial, ele nasceu ali na região do Alto Poti, onde nascem internascentes do rio Poti. Sim. Onde hoje é a cidade de Crateús. Crateús, no Ceará. Tá? Crateús é a cidade que nasceu com o nome de Príncipe Imperial. Tá? Por que Crateús? Crateús eram os índios que viviam lá, eram os índios Crateús, né? E assim acabou sendo o nome da... Era a etnia mais forte naquela região. Isso, naquela região. Então, os índios Crateús deram nome ao município. E o nome Príncipe Imperial foi apagado. Só que, guarda essa informação, Príncipe Imperial mudou de nome para Crateús, mudou de estado, e lá se comemora o aniversário da cidade no dia 6 de julho de 1832. Eles nunca abandonaram a origem deles. Mudaram de nome, mudaram de estado. Veja a mudança radical deles. Mudaram de estado em 1880, né, com a redefinição, a troca da amarração, né, com aquela independência, e Crateús foi trocado no Piauí. Então, eles nunca mudaram a data de aniversário deles, porque realmente, de fato, eles nasceram naquele momento e eles comemoram nessa data. Quarto município dessa leva, né, desse decreto, Piracuruca, comemora 1889. Nós vamos já chegar por que Piracuruca comemora nessa data, vamos chegar lá. E o último município, Jaicós, né, desses 5, Jaicós comemora no dia 21 de fevereiro de 1834. Por que 1834 e não 1832? Porque Jaicós, o município foi criado, mas a Câmara só deu posse ao município em fevereiro de 34. Só foi efetivado, só foi dado posse no município em 34. Então, eles adotam essa data de 34 como sendo a data de aniversário da cidade. Se Piracuruca fizesse isso, eu não teria nada contra, porque foi efetivado também numa outra data. Piracuruca foi criado em 6 de julho, mas só foi efetivado, só foi instalado o município aqui um ano e meio depois, no dia 23 de dezembro de 1833. Tá? Como até essa própria certidão do Arquivo Público fala sobre isso. Né? Tem até o contexto dela, tem toda a transcrição de o que aconteceu aqui nesse dia, da instalação. Se a pessoa, se for possível, eu até posso disponibilizar esses documentos digitalizados, e você tiver onde colocar aí na lateral aí do anexo aí ao podcast. Quem quiser consultar pode ficar à vontade e verificar esses documentos mesmos que a gente pode disponibilizar. Tá? Então, são esses os 5 municípios. Mas então, por que Piracuruca comemora 1889? Existe uma explicação. Quando houve a proclamação da República do Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, houve também todo o interesse de se modificar tudo. Né? Começou-se a ter a intenção de se modificar muitas coisas para se apagar a história do Império e nascer uma nova história, né, da República. Então, começou a se apagar todas as heranças que o Império tinha deixado. Isso é uma coisa muito comum no Brasil. Isso. As gestões, quando muda de gestão, o gestor acaba querendo, de certa forma, apagar o que o outro gestor fez. Exatamente. Imagine um regime de governo central, né, como era naquele tempo. Né? Exatamente. Então, assim, eles queriam realmente apagar o que o outro sistema tinha feito, que é o caso de deixar até as datas, aí, a história eles queriam tirar do papel, né, Irã? Isso. Isso é o que aconteceu com Piracuruca? Sim. Em 1889, o governador Gregório Tamaturgo de Azevedo foi nomeado. Ele foi o interventor do Piauí, ele foi o primeiro governador republicano do Piauí. O Império
se encerrou no dia 15 de novembro, que houve um golpe de Estado, né, na verdade, no Brasil. A elite agrícola do Brasil se uniu com o exército e tomaram o governo do imperador Dom Pedro II. Foi literalmente isso que aconteceu. A gente fala de proclamação da República, mas o que houve de fato foi um golpe de Estado. Foi Inclusive o Marechal Deodoro, né, é o primeiro presidente né? militar, né? Militar, porque foi o exército que tomou o poder. O exército tomou o poder, convidou o imperador a ir-se embora, né? Convidou ele a ir-se embora, vai embora do seu país, aqui não é mais seu, e ele foi embora, né? E a família real toda foi embora, e eles ficaram de dono do país e foi criado a República do Brasil, né? Com a intervenção do exército. E para as províncias, né, que foram transformadas em estados, se foi indicado militares também. Sim. Aqui o Gregório Tamaturgo Azevedo assumiu o governo do Piauí e o decreto número 1 dele, olha, interessantíssimo isso, decreto 01, decreto 0001 do Gregório Tamaturgo Azevedo. Primeira coisa que ele assinou como governador do Piauí, modificar o nome de vilas, de algumas vilas para cidades. Por quê? Porque vila era um nome que ligava, remetia ao Império. Era uma nomenclatura. Era a nomenclatura do Império. Isso. Municípios no Império podiam ser criados como vila e como cidade. Então, vamos apagar coisas do Império. Nome vila vamos apagar, não existe mais. É uma coisa arcaica, vamos mudar isso aí, vamos mudar para uma coisa moderna. Isso, e vamos só esquecer, cidade. E vamos esquecer esse outro, não né? Não é nem tão moderno, mas mesmo uma forma de desvincular da monarquia lá. Exatamente, né? Desvincular. A província do Piauí não é mais província mais não. Todos agora vão se chamar estados. Foram mudando coisinhas, fazendo mudanças para tentar apagar, né? Deslegitimar a monarquia e legitimar esse novo regime. Você pode encontrar também situações como o dinheiro, né? A cédula de dinheiro nosso. Nós, às vezes nem nos ligamos nisso, nos atentamos a esse detalhe. No Império, o dinheiro tinha a esfinge, né? A foto do imperador, né? A figura do imperador. Um homem de idade, barbudo, né? Que estava lá na figura do dinheiro. O que a República fez? Não, dinheiro com uma barbuda aqui não, que é coisa velha, arcaica, ninguém quer mais. Vamos botar um novo tipo de dinheiro. Agora, a República que vai representar. Quem é a República? É uma mulher jovem, bonita, que vai representar. Então, qualquer um ouvinte que está aí agora nos ouvindo aqui nesse momento, qualquer um que não está nos vendo, pode meter a mão na carteira e puxar uma cédula de dinheiro e de real e vai ver lá a figura de uma mulher lá. Aquela figura foi criada pela República para deslegitimar o Império e legitimar a República. Então, são construções políticas que fizeram com que isso acontecesse, né? Então, veja bem, vamos voltar para o decreto 01. Para Piracuruca. O decreto 01 de Piracuruca, lá do governo do Piauí, que criou essa mudança. Se você for olhar esse decreto, eu tenho ele aqui também, né, do Arquivo Público, ele está lá no Arquivo Público também. Ele é bem claro, diz assim, no artigo 1, elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Quais são essas vilas? Vilas de Barras, União, Campo Maior e Piracuruca. E diz só isso, o artigo número 1. Elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Pronto. Aí diz na frente só mais um pequeno detalhe. Tornando a das Barras a denominação de Barras do Maratuã. Né? Por conta do rio Maratuã, então fizeram essa pequena mudança no nome de Barras. Vila de Barras para a cidade de Barras do Maratuã. A data foi? Dia 28 de dezembro de 1889, que é a data que a gente... Mas você considera o dia 6? Não, se assim fosse, todas essas cidades agora comemorariam no dia 28. Isso. Tá entendendo? Essas cidades foram mudadas a nomenclatura. Elas não foram criadas. O que diz aqui? Elevar as mencionadas vilas à categoria de cidade. Eles simplesmente mudam a categoria. Você não é mais vila, você agora é cidade. É que nem o nonato, certo. O GK. O GK não, você não é mais criança. Você agora é um adulto. Você nasceu de novo quando você deixou de ser criança para ser adulto? Não. As pessoas não mudam, as cidades não... o município Irã, não muda. Mas o interessante para a gente fixar aqui é que essas outras cidades continuaram a usar a sua antiga data de criação. Certo? Somente Piracuruca aderiu a essa mudança para o dia 28, pessoal. Sim. Certo? Barras, União e Campo Maior, todas elas comemoram o seu aniversário na data que os municípios nasceram de fato.
né? Lá no momento do nascimento das vilas, lá que criaram os municípios. Onde foram constituídos os poderes administrativos. Então, se você vê, do decreto de 32, só Piracuruca não comemora. E do decreto de 89, que é um decreto que só muda a nomenclatura, só Piracuruca comemora. Quer dizer, nós estamos... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós estamos sendo o único nas duas situações. Nós somos os únicos para seguir de forma diferente. Na verdade, Irã, eu acredito que tem que acontecer um bom senso, cara. Os dados que você traz para cá são extremamente robustos, cara. Não existe o que debater, cara. É só você pegar esse material, ler com atenção, que você percebe claramente que nós precisamos corrigir esse equívoco histórico, tá entendendo? Sem falar que Piracuruca se tornaria uma das cidades mais antigas do Piauí. Isso traz assim um sentimento, voltando àquele sentimento de pertencimento que a gente falou, de nós piracuruquenses pertencer a uma das cidades que estão na gênese do Piauí, na origem do Piauí. Sim, sim. Tá entendendo? Então assim, até o turismo pode ser alavancado. Então assim, são muitas coisas positivas que podem trazer com essa mudança. Olha, e sem falar na dívida histórica aí, que a gente vai estar corrigindo, né, não, Irã? Olha, eu queria até a permissão para fazer uma pequena leitura aqui do artigo 4º, né? Do decreto que diz: é também certa a notável povoação de Piracuruca, já freguesia de muitos anos, em Vila de Piracuruca, compreendendo o seu termo e limites da mesma freguesia. Quer dizer, ele cria o termo que fala aí a delimitação administrativa. E mais aqui na frente ele diz assim: a criação e instalação desta nova vila passou a declarar que os limites da mesma, segundo a designação feita pelo excelentíssimo presidente em conselho, eram os mesmos da freguesia de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Piracuruca, ficando de hoje em diante pertencendo ao termo do município de Piracuruca, da Parnaíba, tão somente aquele território que fica compreendendo dentro dos limites da freguesia de Nossa Senhora das Graças, por ficar desmembrado dela a freguesia de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que faz o termo e município da nova vila. O que quer dizer? A gente tem que, mais uma vez, olhar para os documentos antigos. Na Constituição de 1824, que é a Constituição Imperial, a igreja e o governo, eles são unidos, eles são uma coisa só. Então, por isso que ele cita que o município de Piracuruca vai ser a freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Piracuruca. E a freguesia de Parnaíba vai ser só a freguesia de Nossa Senhora das Graças. Né? Ele determina bem aqui porque ele diz assim, que faz o termo e município desta nova freguesia, dessa nova vila de Piracuruca. Então, a partir desse momento, foi criado de fato Irã, tu me falou, nós conversando anteriormente ao nosso bate-papo aqui, tu me falou de Pedro II. Sim. Né? Tu me falou de Pedro II que eles comemoram. Qual é a data do aniversário de Pedro II? Olha, salvo engano, é 11 de agosto de 1855. Pronto. E tu me falava que Pedro II já pertenceu a Piracuruca. Porque no documento de criação de Pedro II diz que ele foi desmembrado de Piracuruca. Perfeito. Ele foi desmembrado de Piracuruca, que é mais velho do que Piracuruca. Ele comemora hoje, em 1855, ele é mais velho que Piracuruca. É uma coisa completamente estrúxula, né? Um filho ser mais velho que a mãe. Olha só, pessoal. A gente tem que atentar a esses detalhes, não. Isso é fruto de pesquisa, pessoal. E essa é uma discussão que a gente pode ainda alongar por muitas e muitas horas, né? Porque dentro dessa discussão ele colocou que Crateús comemora na data original, né? Isso. E esse é mais um dado que coloca esses municípios do Ceará como de fato municípios do Piauí, né? O que foi decretado agora justamente essa questão do litígio, né? E esses dados históricos mostram isso. O decreto número 1 do Gregório Taumaturgo de Azevedo, de 1889, só Piracuruca atende esse decreto. Ninguém mais deu guarida a isso aqui. Então, assim, o que a gente percebe, Irã, é que a gente precisa se mobilizar para corrigir esse equívoco. Olha, tem mais um documento que está aqui na minha mão, mas um documento importante que a gente tem que citar esse documento. Aí você me pergunta, e por que então que a gente comemora o aniversário de Piracuruca no dia 28 de dezembro? Por que a gente comemora? Porque existe uma lei municipal, né? Existe uma lei
aprovado na Câmara dos Vereadores de Piracuruca no dia 12 de dezembro de 1968, que determina isso. Ele diz no artigo 1º, fica designado o dia 28 de dezembro como data comemorativa consagrada ao aniversário da cidade de Piracuruca, em face da mesma data, no ano de 1879, pelo decreto 01, haver sido elevado a vila de Piracuruca à categoria de cidade. Ele nem diz que a cidade foi criada nessa data. Ele diz que comemora porque a vila de Piracuruca foi elevada à categoria de cidade. É verdade. O documento aprovado na Câmara tem até esse cuidado para não cometer um outro erro. Irã, A data que foi de 68. 68 para cá é que a gente comemora nesta data de 28 de dezembro, porque existe uma lei que determina isso. A Lei Municipal 639. E os argumentos que contidos nessa lei são muito mais frágeis do que os argumentos contidos em toda essa documentação. Mas aí não caberia a gente também levar em consideração que nesse período, 1968, não é isso? Isso. O projeto da lei, vivenciando um momento militar também no país, as autoridades do município não estariam tentando legitimar nesse momento, alinhar isso, né, a esse momento militar da proclamação da República? É uma colocação muito pertinente. Das vias, né? Uma das vias de raciocínio. Né? Por que então que em 68, no momento que teve o AI-5, aquela dureza toda do recrudescimento do regime militar, né, do que nós tivemos de 64 até 85, por que então nessa data fazer alusão a uma outra data do regime militar? Porque poderia estar se querendo legitimar isso, né? Mostrar que isso era uma coisa boa, a criação da cidade, aquela coisa toda. Então, era uma maneira de você legitimar. Então, esses viés políticos você sempre encontra, né? Dentro da nossa história. É muito fácil encontrar isso. É verdade. Mas eu acho que o que a gente tirou hoje desse debate não está encerrado aqui, porque eu acho que ele se estende muito mais. Sim. Eu acho que esses espaços servem para a gente estar levando à luz esse material que o Irã tá produzindo já há muito tempo, Irã, e que, sobre a minha ótica, eu li e percebo que existe todo assim um cuidado na pesquisa para que esse erro não seja cometido novamente em outra data inapropriada. Eu acredito sinceramente que esse material aqui gera conhecimento suficiente para a gente estar mudando essa data de aniversário. E olha um detalhe interessante, pessoal. Seria 6 de julho. 6 de julho. Coincidência, né? Mas seria 6 de julho o aniversário da cidade. Um dia antes de começar o festejo, certo? A abertura do festejo, na verdade. Exatamente. A abertura da padroeira. Uma coincidência, porque foram 5 municípios criados nessa data. Pensa numa coisa que casaria muito bacana. E outro detalhe interessante que eu pensando aqui, GK. A gente comemora dia 28. Geralmente tem um evento dia 28 na cidade. Certo. Na virada do ano, mais outro evento, certo? Se a gente mudasse para julho, a gente já agregava todas as festividades em julho. E no final do ano o município só faria um investimento em olha o que o Nonato já está festas públicas. Aí, mas olha que legal. Gestor, viu? Não, é interessante demais, Nonato, cara. mas deixa eu abrir aqui uma pequena observação. Na lei de 68, né, que determina que comemora o aniversário no dia 28 de dezembro, ele ainda tem até o parágrafo 1º que diz assim: a data a que se refere este artigo será feriado municipal. Né? E o parágrafo 2º diz assim: anualmente serão organizadas festividades comemorativas na data. A lei dá dia até para comemorar nessa data, tem que fazer uma festa. Na verdade, tem que mudar todinha essa lei, se a gente mudar a data. Tem que ser revogada. Né? Tem que ser revogada. Né? Mas, pessoal... E um detalhe, Nonato, que a gente não pode esquecer, esta é uma lei municipal. Para revogar esta lei, só precisa a Câmara de Vereadores querer revogar essa lei. Se a Câmara de Vereadores, por maioria, decidir revogar e corrigir historicamente o aniversário da cidade, perfeito. É um procedimento até relativamente simples. E esses vereadores estariam ajudando a resgatar a história e a corrigir esse equívoco. Sem falar que estaria colocando a cidade de Piracuruca no mapa como uma das cidades primeiras do nosso estado, certo? Então, assim, é muito positivo. E quem ajudar a contribuir com essa correção, ele também está fazendo história, cara. O ser humano ele tem que dar essa parcela de contribuição. Uma boa observação certo? Agora que você fez. Está fazendo história, está ajudando a corrigir um equívoco e
e entrando para a história também. Ô, Tá Donato, entendendo? aqui, para os nossos participantes, nossos ouvintes aqui, eu vou falar o nome de uma pessoa. Albino Borges Leal. Algum dos nossos ouvintes, sabe quem foi essa pessoa? Ninguém conhece essa pessoa. É um cidadão piracuruquense que está perdido. Ele foi enterrado literalmente na história da nossa cidade e ninguém sabe mais nada sobre ele, né? Por quê? Porque, segundo o documento aqui, que foi comandado aqui a instalação do município, foi dado posse a ele, Albino Borges Leal, como o vereador mais votado do município em 1832, né? Ele tomou posse na Câmara de Vereadores e, consequentemente, tomou como prefeito, porque ele ficou como presidente da Câmara, que fazia as vezes de prefeito. Então, ele é o primeiro prefeito de Piracuruca e que simplesmente Não. ninguém sabe nada sobre ele. Imagine você ver outros prefeitos hoje da história da nossa cidade, pessoas que estão aqui, filhos de prefeito, que conhecem a nossa história, que tantos prefeitos tiveram aqui, de muitas famílias da nossa cidade. Ele simplesmente você ter aquele seu ente familiar esquecido. Ele ter sido apagado da história do município, né? E aí você tem o Albino Borges Leal como presidente da Câmara, você tem o Francisco José do Rego Castelo Branco, o Antônio das Mercês Santiago, o Vicente Pereira dos Santos, o Manuel Rodrigues de Carvalho, o Ladislau da Costa Portela. São 6 dos 7 vereadores que ninguém sabe quem são essas pessoas. Eles foram apagados, não só morreram e foram enterrados, mas eles foram apagados da nossa história. Ninguém sabe nada sobre eles, né? Ninguém trata nada sobre eles. Apenas um dos 7 vereadores ainda hoje é lembrado. Só um é lembrado, mas por outros motivos. O Pedro de Brito Passos. Por que ele é lembrado? O Pedro de Brito Passos é o pai do Gervásio de Brito Passos. O tão conhecido senador Gervásio, a rua principal aqui da cidade, que cruza com a outra rua do pai dele, né? Que é o Coronel Pedro de Brito. Né? Então você tem a Coronel Pedro de Brito, que é o Pedro de Brito Passos, com o senador Gervásio, ali é pai e filho, né? Os dois ali se cruzando uma rua com a outra. O Pedro de Brito só não caiu no mesmo esquecimento dos outros, porque o Pedro de Brito Passos, quando houve a proclamação da República, o filho dele era deputado estadual, foi prefeito, foi deputado estadual na província, foi deputado estadual na República. Então era um cara importante que viveu muitos anos. O senador Gervásio foi um homem antigo, né, que viveu mais de 80 anos, que era uma coisa raríssima. Ele viveu muito, é um cara que contribuiu muito com a história de Piracuruca, e ele preservou a memória do pai dele, né? Ele preservou, depois tiveram outras pessoas que foram políticos também que preservaram a história do Pedro de Brito. Mas os outros que não tiveram quem preservasse, todos foram jogados no mais frio e cruel esquecimento. E aí, Irã, eu penso que a gente poderia estar fazendo essa correção e até criando assim uma ideia, um monumento, uma placa poderia ser fixada na Câmara dos Vereadores contendo os primeiros os 7 vereadores que fizeram a nascença de nossa cidade. Isso seria, no mínimo, seria justo. Isso serve até para a pesquisa dos acadêmicos, dos estudantes, das pessoas que gostam da história, para fomentar justamente esse apego à cidade. Você conhecer a sua história é muito bom, pessoal. Saber quem foi que ajudou a construir, né? Sim. O momento que nós passamos a ter um executivo, um legislativo e já um judiciário ali. Então nós já tínhamos uma autonomia. Então, assim, e ao legislativo seria uma forma também de reconhecer de fato os anais da Câmara, né? Agora imagine os vereadores atuais, que pode algum nos ouvir, acredito, espero que muitos até possam ouvir o que nós estamos falando. Imagine eles como vereadores, pessoas que contribuem com a nossa cidade, né? São pessoas que fazem parte, estão construindo a nossa história. Imagine se eu dissesse para eles que daqui a mais algumas décadas ou mais um século, o nome dele é para ser apagado, é para ser esquecido, é para ser apagado da história, como se ele não existisse, né? Quão cruel seja isso, né? Você destruir a memória de alguém, não só destruir a pessoa, mas destruir a memória dele, né? Então, eu faço até um apelo, né, para todos os piracuruquenses, que nós não deixemos morrer a memória de nossa cidade, não deixemos morrer essas pessoas que já morreram a sua parte física, mas que a gente possa deixar viva a memória deles entre nós. Eles contribuíram
para esse momento que nós estamos conversando aqui, para cada piracuruquense que tem o seu sentimento de pertencimento, que pode viver numa cidade que ele considera sua. Teve alguém que construiu essa cidade, alguém que participou do momento do nascimento dessa cidade. E esses caras que fizeram isso, eles estão apagados. Eu acho, Ira, que é muito inteligente da parte do gestor, da parte de nós como cidadãos, né? Reconhecer estes que de forma assim singular se dedicaram para formar essa sociedade que a gente tem hoje, certo? Eu acho justíssimo, cara, a gente tá resgatando essa história, corrigindo esses lapsos. Eu acho que hoje o podcast hoje, cara, foi intenso, não foi, né? Riquíssimo, viu, cara? Eu então, acho que e causa aquele adiantamento para a sociedade, porque aqui já foi praticamente uma audiência pública, né? Já externando todo esse assunto. E para enriquecer mais essa audiência pública, deixa aí o comentário dessa discussão, o que é que você pensa, como é que realmente a gente deva proceder, despertar dos nossos legisladores ou no executivo municipal a oportunidade de fazer história, né, como ente público, como uma pessoa pública, de corrigir isso, né, de dar isso para a sociedade piracuruquense como um grande legado, porque é um grande legado que foi feito por essas pessoas que foram citadas aqui. É como se o vereador que também está lutando hoje, querendo deixar um legado para a sociedade, daqui a 10, 20 anos não... como você frisou, né? E esse ano tem todo assim um critério simbólico, né? Os 200 anos. Olha aí, para a gente estar refazendo isso, né? E colocando definitivamente Piracuruca no cenário piauiense como uma das cidades mais antigas. Nonato, nós estamos ano passado comemorando 190 anos, comemoramos 190 anos da real nascença de Piracuruca. Eu tenho esperança que antes da gente comemorar 2 séculos, antes de comemorar 200 anos, a gente possa corrigir esse problema. Perfeito, né? Cara. Seria muito bacana a gente poder corrigir isso antes do nosso segundo centenário. Perfeito. Esses documentos eu já mostrei para diversos historiadores. Eu nunca tive um que questionasse um ponto. Ele disse, rapaz, isso aqui é claríssimo. Existe unanimidade. É unanimidade. Não tem ninguém que discorde de nada. Até todo porque mundo é claro. tem são comprovações. Né? São documentos. O que a gente vai fazer contra documentos? Você tem um documento, não tem o que dizer. Você não. Eu acho que não. Você achar uma coisa e o documento está dizendo é outra coisa. Eu vou citar aqui um amigo que a gente tem em comum aqui, que eu acredito que todos aqui conheçam ele, é um baita professor, um cara conhecidíssimo, é mestre em História do Brasil, esse que eu vou citar aqui. Está terminando esse ano doutorado em História do Brasil. Ele conhece esses documentos, o professor Jarbas Avelino, professor de várias universidades, várias faculdades em Teresina. Ele é um cara que defende isso aqui com unhas e dentes, assim como eu. Ele é um cara que comprou já essa ideia. Desde quando eu mostrei para ele, ele disse, não, isso aqui não tem o que discutir. Nós estamos falando de um cara que está terminando doutorado em História do Brasil. Então, é difícil uma pessoa comum ir debater história com um doutor em História. Né? Então, a gente tem, pelo menos, se a gente quer ter ideias, quer ter opiniões, que a gente possa ter em coisas que cabe à opinião. Certo. Mas contra documento, não, é difícil você ter opinião. Né? E hoje já faz quase 2 horas aqui de bate-papo, viu, pessoal? Hoje foi intenso, professor. Foi bom, foi bacana. E ainda tem muitas dúvidas. Parece que a gente começou a estar com para a gente levantar aqui. É porque o papo é bom, é interessante e flui, né, cara? Eu acredito que você, internauta que está assistindo, está gostando bastante. E se você está amando esse bate-papo, compartilha aí com teus colegas, cara. Ativa o sininho aí também para quando chegar conteúdo novo você tá acessando com a gente. Esse canal é feito para você. É feito para a gente levar a história de Piracuruca, a história da região, levar os potenciais. É para a gente debater, é para a gente conversar, para a gente interagir, tá certo? Deixa os comentários aí, acrescenta aí. Os conhecimentos, eles são cumulativos e infinitos. Ninguém sabe de tudo, não é, Irã? Sem dúvida nenhuma. Então, assim, se você tem informação a respeito do assunto, comenta aí, deixa a tua fonte de pesquisa para a gente agregar, tá certo? Então, assim, foi bom demais essa conversa hoje, cara. E eu faço até uma colocação, porque, assim, Piracuruca, dentro desse contexto natural, a gente tem riquezas
absurdas aqui, né? O potencial natural nosso é muito grande. E acrescentando esse potencial histórico, né, nós temos muito a ganhar. E olha que essa é uma discussão que está tratando a colonização, né? A história nossa em termos de colonização. E vale ressaltar que aqui já viviam os povos indígenas, né? Isso. Tem toda uma outra história, uma outra ocupação, e outros costumes e outras coisas que a gente tem que analisar. Tinha um debate que a gente poderia fazer aqui, que o Brasil ele não foi colonizado, ele foi invadido, né? Dava um debate que de outras 2 horas de novo, né? Será Porque outro assunto aqui a ser debatido, professor. Aqui já tinha dono aqui no nosso país, né? Os europeus chegaram aqui e já tinham dono e eles invadiram, tomaram dos caras que estavam aqui, né? Pois é por isso que eu estou fazendo essa colocação, porque essa é uma discussão que retrata isso, né? O processo da colonização, né? Então, já mostra que, olha o tanto de tempo que tem gente andando por essas terras, né? Cara, hoje... Fazendo história, construindo história. Hoje eu senti aquele prazer da utilidade. Da utilidade. A utilidade, né? Porque você se sente que você está contribuindo com alguma coisa, Irã. Sim. Você voltou para a sala de aula? Um espaço como esse que a gente está criando hoje aqui. Por exemplo, se tu fosse para uma determinada rádio, tu não teria 2 horas para tu debater isso aqui, nenhuma TV. Tá? Mas numa mesa de podcast, a gente tem tempo infinito aqui pra gente conversar, tá entendendo? A gente vai parar nas 2 horas porque eu sei que tu tá cansado. Esse, né? Mas é um lugar pra gente tá levando para você, piracuruquense, para você piauiense, conhecimentos históricos, pessoal. O conhecimento ele é libertador. Quando você o tem, você parece que se abre para mais e ele não tem limites, né? Você quer aprender cada vez mais e começa assim, com esses debates. Você está falando parecendo com as coisas que eu falo. Eu adoro falar isso aí. Eu digo que o conhecimento é apaixonante. É apaixonante. Quando você começa a aprender uma coisa, aquilo não para, aquela vontade. Pois é. E você tem é libertador. É libertador. Parabéns pela frase, porque ela é muito boa. Então, assim, hoje a gente está conversando aqui com o professor Irã Machado. Esse cara aqui já fez 1001 coisa, como ele fala. Mas uma das coisas mais bacanas que ele fez para nós aqui da região foi esse achado, professor. Eu acredito que a gente, a partir desse debate, eu acho que a gente vai começar a pensar em organizar essa mudança de data de aniversário de Piracuruca. Isso é uma guerra que vamos precisar de muitos soldados, né? Cara. E aí você já está convocado. Você está convocando, né, cara? Isso é interessante. E a população que está assistindo o podcast também vai se tornar um de frente lá, um defensor lá das trincheiras para a gente conseguir, sem dúvidas, corrigir esse lapso histórico aí a respeito de Piracuruca, né, Chico? Sim. Uma mensagem sua para que a gente possa estar finalizando esse nosso bate-papo hoje aqui no F5 Podcast. Rapaz, olha, o que dizer? Eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta e é uma coisa difícil de falar, é uma mensagem, encontrar alguma coisa que seja mais importante do que as outras coisas, né? Então, eu acho que a gente poderia falar hoje de riqueza, né? Eu acho que quase todas as pessoas buscam riquezas, só que a principal riqueza as pessoas esquecem, né? As pessoas só pensam que riqueza é uma riqueza financeira, é uma riqueza de dinheiro, né? E não é. Quando você descobrir que as riquezas estão diluídas em várias coisas, em vários pequenos detalhes, você será realmente rico, né? Como eu vi outro dia o José Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele dizendo que para um homem ser rico ele não precisa ter uma camisa, né? Então, eu acho que é por aí. A gente pode ser rico tendo tempo, tendo conhecimento e tendo tantas outras coisas e que no final de tudo vai se unir numa só finalidade. Você precisa ser rico em felicidade. E a felicidade, não se engane, ela não está no materialismo. Ele está nesse sentimento, nessas coisas simples, nas coisas que lhe faz bem, nas coisas que engrandecem você como ser humano. Os grandes homens, as grandes pessoas, elas são feitas de pequenas coisas, né? São pequenos atos. Muito bacana. Tá. Eu sempre falo que as maiores riquezas que você pode adquirir, elas são intangíveis.
elas são intocáveis. Imateriais. Imateriais. É o que você falou aí. E a gente agradece mais uma vez, professor. Agradece a você que ficou aí ligado aí no F5 Podcast. Hoje foi um bate-papo super descontraído, super enriquecedor. E a gente agradece o professor Irã pela disponibilidade, pelo o carinho que nos tratou aqui, Sim, sim. viu? Pelos ensinamentos. E até uma próxima, se Deus quiser, tá bom? Pessoal, um abraço. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até uma próxima edição do F5 Podcast. Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sino e aí compartilha, né, os nossos conteúdos. Muito importante que mais pessoas possam ter acesso a toda essa discussão interessantíssima que a gente teve hoje aqui na nossa bancada do F5 Podcast. Obrigado, professor. Um abraço Valeu. a todos. Tchau, pessoal. Até mais.